Fala galera, Insurecast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno e Rodrigo Arasaki, e hoje temos a honra de receber uma grande referência do mercado que recentemente anunciou aí que vai se retirar em breve do mercado, Neto da HDI. Muito obrigado, Netão. Muito obrigado a vocês pelo convite, lisonjeado. Conversei com o Rodrigo, né? Ele que, entre aspas, investiu nessa sedução para me trazer aqui. E acho que ele conseguiu por intermédio da Lilian, né? Isso que é uma amiga comum. Então, até em deferência um pouco a ela também. Acho que foi um prazer estar aqui. Vamos que vamos. Bom, um beijão pra Lilian. A gente que agradece, Neto, e brigadão aí, um beijão aí por ter feito a ponte aí, realmente é uma amiga nossa em comum aí, obrigado por ter ajudado a fazer esse contato aí. E antes de começar o nosso bate-papo, vamos aos nossos patrocinadores. A Crona, especializada em gerenciamento de risco e logística, foi fundada em 1998 e acumula mais de 2 décadas de experiência no mercado. Com sede em São Paulo e filiais no Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Maranhão, Pernambuco e Santa Catarina, a Crona atende as principais empresas nacionais e multinacionais no Brasil e em todo o Mercosul. Investindo em profissionais altamente especializados em tecnologia de ponta, a Crona opera 24 horas por dia, 7 dias por semana e é reconhecida por seu desempenho, confiança e agilidade. Com 26 anos de atuação, a Crona se orgulha de ter construído o Crona One, software integrado próprio e customizável. Isso permite ao grupo adaptar suas soluções às necessidades específicas de cada cliente. Para quem busca uma parceria segura e confiável, o Grupo Crona é a excelência que você procura. Valeu, Crona. Obrigado. Um abraço pro Andrezão lá. Tivemos um almoço ali de final de ano. Obrigado, Andrezão. Um abraço. Se você busca soluções especializadas em seguro de transporte, conheça os sistemas da NSTech, o NSSeg, voltado para seguradoras, e o NSCore, ideal para as corretoras. Ambos sistemas trazem mais inteligência e automação para toda a jornada de transportes, desde a cotação, averbação, faturamento até sinistro. Simplifique seus processos com agilidade e precisão. Aponte sua câmera para o QR Code ou acesse nsseg.com.br e nscore com 2rs.com.br para saber mais. Valeu, pessoal da NSTech. Valeu. E como de costume, pessoal, sempre agradecendo a editora Roncarate pela parceria, deixando aqui o livro do grande Paulo Henrique Cremonesi, o seguro de transportes, temas atuais. Tá aí, pessoal. Mais um livro aí de grande valia. E quem quiser comprar, Japa, faz o quê? É isso aí, galera. Acesse o nosso site www.insurecast.com.br. Lá você vai ter um link para acessar a nossa loja Insurestore, onde você pode adquirir, além desse livro do Cremonesi, outros da editora Roncarate com quem a gente firmou parceria. Não só os livros, mas você também pode adquirir as nossas canecas e outros produtos aqui do canal. Virada de ano agora, estamos em promoção ainda. Caminhãozinho lá, tá? Tá top já. Tá top pra vocês comprarem. É isso. Clica lá. Inclusive tem um outro livro do Paulo Cremonesi também lá. Pra quem for fã do Paulo como eu, tem 2 opções lá de livro. E galera, sempre lembrando, quer ajudar a gente? Patrocínio @insurecast.com.br. Ou não quer patrocinar, mas quer dar aquele quais, tem aí o botãozinho de valeu demais. Qualquer quantia sempre é muito bem-vinda. Além disso, tem a oportunidade de você expor a sua logomarca aqui na nossa carretinha. Faça como a DMG, a Insurestore, a Crona Gerenciamento de Riscos e a W4 Consultoria. Entre em contato com a gente que a gente desenrola isso daí. É isso aí. Boa, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, no Insurecast, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos e clicar no sininho. Toda quinta-feira, episódio novo no ar. Combinado? Boa. Valeu. Bora lá? Bora começar? Show. Neto, muito obrigado, cara, por ter aceitado estar aqui conosco. Bom, pra gente que já tem um tempinho aí de mercado, a gente sempre teve algumas referências onde certamente você estava inserida, né? Você foi uma das pessoas que vem sendo referência para a nossa geração e as próximas, etc, né? Especialmente a gente que é do seguro de transporte. Se você puder começar comentando como foi o teu início de carreira, como você se inseriu nesse mercado. Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, aqui muito honrado. Parabéns pela iniciativa, eu acho um trabalho assim, todo trabalho, né, que edifica, né, a indústria de seguros, na qual a gente está inserida, acho que da ponta do pé à cabeça, eu acho que é bastante louvável.
Cara, minha entrada no mercado de seguros foi no final da década de 70, né? Ano de 79 foi algo acidental. Eu acho que, como qualquer criança normal, ninguém com 12, 13 anos de idade pensava assim, eu quero ser o diretor de uma seguradora, de uma corretora, coisa que... Provavelmente o meu sonho na época era ser um grande ator, jogador de futebol, cantor, artista, o que quer que seja. E eu venho de uma família super humilde, né? Meu pai e minha mãe tiveram 4 filhos, 3 homens e uma menina. Eu sou o terceiro homem, a minha irmã é a caçula. E o meu irmão, o primogênito, né? Ele é 5 anos mais velho do que eu. E ele foi quem nunca enveredou no mercado de seguros. Meus pais, acho que investiram naquilo que eu acho que é a metodologia mais correta, que é a parte de educação. Então, meu irmão, ainda naqueles anos, né? Estou falando lá de anos 70 para 80, ele estudou no Colégio Caetano de Campos, que era uma referência violenta na época. O meu irmão intermediário, ele é 2 anos mais velho do que eu, então ele começou a trabalhar ali com seus 14 anos, numa empresa que não tinha nada a ver com o ramo de seguro. E aí eu lembro que um dia, eu e ele fomos para o escritório do meu pai. Minha mãe sempre foi uma pessoa que nunca trabalhou, sempre tomou conta da casa, dos filhos, né? Acho que talvez para dar um pouco de paz e espírito para minha mãe, meu pai chamou o meu irmão e a mim para ir para o escritório dele. Mas chegou um dado momento que ele teve que atender um cliente e o meu irmão estava procurando emprego ainda na época. Naquela época se fazia isso através daqueles jornais de classificados. E encontrou lá um anúncio da Companhia de Seguros Sul Brasileiro. Isso era um banco, né? Existia o Banco Sul Brasileiro, né? No passado, esse banco já foi embora há muito tempo. Espero que não por nossa culpa, mas enfim. Mas aí nós fomos até lá, era no Edifício Itália, eu subi com ele, fiquei na recepção, a recepcionista o encaminhou até a área do RH, ele ficou lá fazendo os testes. Na saída, a pessoa do RH, super simpática, eu lembro o nome dela até hoje, estou falando de uma coisa no ano de 79, chamava Melinha, acompanhou ele até o hall do elevador, aí ele me apresentou, e ela muito simpática, a gente tem uma outra vaga aqui, você não quer fazer um teste? Cara, e essa é uma palavra mágica, porque eu sou um cara super competitivo. Se você falar que é bom em alguma coisa, eu falo assim, eu vou me desafiar para tentar equiparar, superar. Fui lá para fazer o tal do teste. Isso foi a razão pela qual eu entrei na indústria de seguros. Caraca. Então não foi uma coisa premeditada. E eu acho que a indústria de seguros, normalmente a gente diz assim, quem está fora não é tão fácil entrar e quem está dentro também não é fácil sair, né? Porque é um segmento bastante específico, ele tem muita coisa assim apaixonante. E aí eu fiz uma carreira assim, eu vou citar nome muito rapidamente, eu trabalhei no grupo Itaú Seguros na época, que nem existia ainda a Conceição, ali aquele complexo. Eu trabalhei ali 4 anos, trabalhei 2 anos numa corretora de seguros. Depois eu tive uma passagem super rápida para a Aliança da Bahia. Uma semana eu trabalhei na Argos, que não é Argo aqui, E aí finalmente eu caí na Interamericana de Seguros, que hoje é o grupo AIG. E ali foi assim, eu acho que as grandes passagens que eu tive por longevidade, inclusive. Na Interamericana eu fiquei de 87 a 2001, 14 anos, fui para o grupo Zurich, e depois do grupo Zurich já para a HD Global, onde eu completaria agora 12 anos. Uma coisa curiosa, né, em relação à AIG, Interamericana na época, né, quando eu saí, tinha todo um contexto, né? Porque a Interamericana é uma seguradora multinacional, standalone. Em algum momento ela juntou com o Unibanco. Todo mundo acha que lembra aquela coisa, o Unibanco, AIG, etc. Esse momento de fusões de empresas sempre é um momento bastante especial, né? Porque a dinâmica toda muda, né? Você tem muita eletricidade estática no ar e tal. Então foi um momento difícil. E ali eu optei por ir para Zurich. Eu já tinha recebido convites para ir para Zurich, tinha recusado um ou outro, mas em 2001, dentro de uma modelagem que era bastante, eu acho que inusitada na época, a gente se dispôs a ir. E quando eu falo a gente é porque tinha uma pessoa que era do mercado de seguros, né? A pessoa trabalhou comigo durante muito tempo, se tornou um amigão, irmão, né? Que é o Marco Galdeano. Ele já faleceu, né? Ele teve um problema de saúde, faleceu já há bastante tempo.
Mas a gente se dispôs a ir para Zurique numa coisa que hoje é meio que comum se dar o nome de MBA. Por quê? A gente foi lá para fazer a mesma coisa que se faz por concepção. É você que construir uma carteira, ir atrás de cliente, rentabilizar portfólio, treinar funcionários, enfim, toda a dinâmica de uma seguradora. A diferença é que nós não éramos CLT. E esse foi o pacto para a seguradora. A gente firmou um contrato que era um contrato baseado em risco. E quando eu falo risco, não estou falando do risco do seguro, óbvio. Estou falando do risco por quê? Para que nós nos remunerássemos, tinham 2 pilares ali, que era crescimento de carteira e rentabilidade. Mas o inusitado é que se essa nossa operação ela fosse deficitária, a gente tinha que dar dinheiro para a seguradora, não é que a gente não ganhava. E esse é um modelo que quando você fala hoje em dia, no mercado como está, eu acho que é algo bastante assim... de Impensável, né? Eu diria assim, hoje eu não faria isso. De alto risco. Altíssimo risco. Alto risco. A gente até escutou de MGAs recentes aí que foram criadas, que não tiveram tanto sucesso. E o curioso, assim, a nossa operação lá na Zurich, que começou em 2001, ela foi desfeita em 2006. Mas a motivação para se desfazer a operação naquele modelo foi exatamente o contrário. Foi o sucesso que estava levando assim, a muita gente se incomodar. Porque como era uma operação baseada em performance e a gente estava indo extremamente bem, claro que em algum momento a gente estava ganhando mais do que o presidente da empresa. Então, causa aquela coisa de ciumeiro, enfim. Isso levou ao final da operação. E, enfim, depois... de Zurich, teve um momento onde a Zurich também já não convergia com os meus valores, né? A empresa estava se deslocando para um eixo que eu acho que, não estou criticando o eixo que ela fez a escolha, estou criticando o fato de que onde eu estava, que é o segmento mais de corporativo e especificamente transporte, ficou muito que abandonado, morrendo quase por inanição. E aí foi quando eu decidi de sair. E eu lembro que eu decidi sair de lá em setembro de 2012 e acabei saindo de lá somente em maio de 2013. Olha o parto que foi esse rompimento. Eu lembro até colegas de mercado que eu jogava futebol, ainda jogo até hoje, mas jogava com pessoas do mercado de seguro e algumas pessoas diziam assim, pô, Neto, fiquei sabendo que você vai sair da Zurich, pô, para onde você for, pô, conta comigo, hein? Falei, bom, para onde eu estou indo por enquanto, que eu tenho certeza, é a fila do seguro-desemprego, porque eu não tenho um porto de destino. E aí, em maio, né, Deus escreve certo por linhas tortas de fato, em maio surgiram 2 oportunidades para mim, uma delas é Star. E em 2012 eu fui para São Francisco, a convite de uma entidade lá, para uma grande conferência de seguro de transporte, que tinha tudo, tinha advogado, comissário de avarias, corretor, ressegurador, segurador, e estava lá o cara que era o head da área de transportes, no passado da IG, que já era da Star. E nesse momento... a Star também tinha contratado uma pessoa que tinha sido colega de trabalho na época de Interamericana, Ulisses Soares, não sei se você conheceu. Não. Ele foi um regional da Star aqui para a América Latina, porque a Star naquela época não existia, né? Existia aquela empresa de assistência, né? Esqueci o nome dela agora. Mas, a Ciscar. A Ciscar, exato. Esse nome? Eu tinha tinha participado desse evento lá em São Francisco, então, quando o meu nome foi cogitado para ser uma das pessoas para ir para a Star, a turma de fora lá, porque eu tinha tido uma trajetória de bastante sucesso lá na IG. Então, meu nome era um nome que caía super bem. Mas surgiu simultaneamente a ideia da HDI, que na época era HDI Gerling, né? Esse é um braço que é voltado para o segmento industrial, que estava vindo para o Brasil, uma operação absolutamente de startup, e aí por questões variadas eu optei por aceitar o convite da HDI Gerling e, enfim, como eu comentei agora há pouco, estou quase completando 12 anos lá. É essa aí a trajetória. Boa. E nesses 12 anos, o Netão, de HDI e prévio isso, sempre Marine? Por que Marine? Você, desde que começou, já entrou nessa área? Não, quando eu comecei, naquela Sul brasileira que eu falei, na verdade eu comecei fazendo escrituração contábil, pegava livro contábil na época, né? Mas foi um ano basicamente fazendo isso,
Aí eu fui para o Itaú como contínuo era aquele office boy interno, né? Só que o Itaú, ele tinha uns 5, 6 prédios espalhados no centro. Tinha na Conselheiro Crispiniano, Barão de Tapetininga, Rua Santa Efigênia, e eu ficava correndo ali, né, de departamento a departamento, levando correspondência. Mas eu comecei numa área lá que era de sinistros de ramos elementares. Eu conheci um monte de gente lá, o Matias Dávila, era pessoas que conviviam, né? O Black, né? Outra pessoa aí, antiquíssima, jurássica do mercado. A gente ficava na hora do almoço jogando truco, dominó. E aí teve um recrutamento interno lá para a área de transportes. E eu acho que aí já veio o primeiro elemento de sorte na minha vida, porque a área de transporte do Itaú, ela era muito grande e era assim meio que compartimentalizada, né? Tinha, sei lá, 3, 4 pessoas que faziam seguro de RCTRC, outra fazia crédito da exportação, outro internacional, outro transporte nacional, e eles queriam um coringa, porque quando cada uma dessas células, uma pessoa saía de férias, causava meio que uma disruptura ali. Aí eles queriam pegar alguém que pudesse fazer esse rodando. E aí eu me candidatei, foi bem sucedido, né? Trabalhei ali durante, acho que uns 3 anos, e enfim, aí segui para uma corretora de seguro na época. E depois, o meu afastamento aconteceu novamente no seguro de transportes no ano de 99. Eu estava já na Interamericana e já existia a junção com a Unibanco. Só que a junção com a Unibanco, ela não foi uma compra. Durante um período longo, houve uma troca de ações. Cada um comprou 50% um do outro. E operavam as duas seguradoras dentro do mercado com marcas separadas e, em alguma escala, até concorrentes. Então, eu era do produto, né? Naquela época a gente chamava de Profit Center, eu era do Profit Center de transportes, ia conviver com o pessoal do Unibanco ali há algum tempo, mas dentro da Interamericana, que ainda era uma seguradora separada, a pessoa que cuidava da área comercial saiu. E aí o Américo Lopes, que era o presidente, uma pessoa que foi super importante assim, na minha trajetória de vida, me convidou para assumir essa posição de diretor comercial. Então a gente fazia ali automóvel, property, engenharia, RC, enfim, tudo que uma empresa multiproduto faz na época. Eu fiquei 2 anos mais ou menos com essa equipe comercial, que foi um momento super difícil da minha vida. Se a gente tivesse um pouco de pista de como que as coisas aconteceriam no futuro, eu possivelmente não teria aceitado este convite, porque eu acabei me tornando um competidor da Unibanco. Em pouco tempo, houve a cisão completa da empresa, o Américo Lopes voltou para a Europa, a turma do Unibanco tomou conta da operação e eu, que era um concorrente, né? Acho que eu estava numa situação que não era exatamente muito privilegiada. E aí foi quando eu aceitei aquele convite de ir para Zurich, já fazendo aquele modelo, e aí foi minha volta para o transportes. E eu fiquei com o transporte, vim para HDI Global para tomar conta do transporte, né, e começar a operação. Quando foi em agosto de 2020, a pessoa que tomava conta da área de property engenharia e também acumulava a área de resseguro, saiu da empresa, e o Guilherme de Leon, que é o CEO da empresa hoje, ele me convidou para acumular, junto com o transporte, também essas outras funções. E foi, assim, um pouco da minha investida, tanto no property engenharia, principalmente resseguro propriamente, né? Nesses últimos 4 anos, basicamente. Boa. Ô Neto, e como que você vê nesse seu período de Marine, como é que você viu a evolução do mercado, especialmente depois ali que abre o mercado, né? Onde antes a gente era um mercado muito dependente do que o IRB ditava de regra e depois começou a ter mais liberdade, etc. Como que você vê essa evolução do mercado de Marine? Sabe, eu penso assim que o mercado, os negócios, né, de forma geral, ele, em grande escala, ele funciona de maneira meio que pendular, né? Ele está uma hora de uma posição, depois ele vai para o outro lado. Em algum momento ele está no seu eixo ali, na vertical perfeita. E por que eu digo isso, né? Hoje a gente está vendo um movimento que é uma coisa que talvez até tenha, de alguma forma, ajudado eu tomar a decisão de que estava na hora de parar. E eu me refiro à consolidação de corretoras, né?
não precisa citar nomes aqui, mas não passa muito intervalo de tempo até que a gente veja lá, tal corretora adquiriu tal corretora, tal. E cada vez mais essa junção de corretoras traz um desafio para as seguradoras. Eu vou, obviamente, aqui deixar de citar nome, mas eu lembro de um episódio que eu estava falando com uma pessoa que estava exatamente dizendo assim, dessa consolidação que estava acontecendo, e uma conversa assim, super amistosa, assim, bastante informal. Eu falei assim, poxa, mas o que motiva essa consolidação? É óbvio que tem razões elementares, né? Uma delas poderia ser ganhar escala, economia, etc. Tal. Mas a resposta bem assim natural da pessoa foi assim, já estou cansado de pegar um cliente meu e aí vem uma proposta de uma outra corretora, tal, com uma condição, e aí eu não tenho força para ganhar. Ou seja, era a junção de forças para poder ter mais condições de hostilizar a seguradora, né? Sim, de exigir barganha. uma condição que a seguradora, por vontade própria, não daria, né? Então, essa consolidação, eu acho que traz assim, um certo desafio, né, para a indústria de seguros. Mas, enfim, como eu falei há pouco, eu acho que é um pêndulo, porque vai chegar um momento também onde lá na frente acaba havendo dissidência, as pessoas saem, montam corretoras próprias e tal. Porque eu sempre tive predileção por trabalhar com corretor pequeno ou médio, porque eu acho que sempre há muito mais justiça no equilíbrio das forças, né? Então eu não gosto de chegar determinando nada, porque eu estou representando um grande grupo multinacional, mas também não gosto de um grande grupo de corretor multinacional venha determinando, é assim que você tem que aceitar o risco, né? Então eu sempre gostei mais de lidar com esses corretores pequenos e domésticos. Então, essa é uma característica que, enfim, é pêndulo, né? De novo. Esse momento agora, acho que está havendo muita consolidação. E acho que a gente tem um mercado hoje que ele ficou muito mais commodity, né? Uhum. E agora eu vou falar especificamente sobre seguro de transportes, porque isso não seria válido para todos os ramos. Mas no segmento de transportes, e eu brinco assim, eu tenho uma filha que hoje mora nos Estados Unidos, ela optou por fazer veterinária e tal, está fazendo uma coisa que não tem nada a ver com a indústria de seguros. Até isso me deu uma tremenda satisfação. Não que se minha filha tivesse seguido pelo mercado de seguros seria ruim, mas ela tendo escolhido um caminho do qual ela não tinha nenhum tipo de benesse, de facilidade, de conhecimento, sabe, de networking e tal, pô, eu sou super admirado do que ela já conquistou com pouco tempo, assim, com a pouca idade que ela ainda tem. E acho assim, o nosso mercado, eu costumo brincar assim, pô, isso aqui não é um mercado composto por Einstein, ou Newton, ou Galileu Galilei. Uma pessoa mediana, ela é fácil ela se dar bem nesse mercado de seguro. Não é uma coisa extremamente complexa. E a gente, assim, acho que todos reconhecem, né, que a gente hoje tem muito menos, assim, talvez assim, apoio em capacitação técnica, está muito mais na questão de preço mesmo, virou muito commodity, né? Então, acho que hoje você pega uma seguradora, ela contrata uma pessoa que nem era do mercado de seguros. Eu tenho pessoas que estão lá na HD Globo hoje que vieram de outras atividades, né? E em pouco tempo a pessoa começa a entender, porque você tem lá um apanhado de regras, né, que são as condições gerais, particulares, etc. Tal. Se você pegar hoje todas as seguradoras que operam no Brasil e pega uma pólice do mesmo ramo, de transporte nacional de qualquer uma das seguradoras, você vai ver quase que uma cópia cuspida escarrada, né, de uma da outra. Então, é tudo muito parecido e tal. A diferenciação acaba sendo assim na questão de custo. E eu acho que quem se deixa cair para diferenciação só na base do custo tem um problema para o nosso negócio. Eu acho que existem determinados business que você trabalha assim, olhando o custo mínimo possível. Eu procuro escapar dessa briga de custo baixo, né? E aí, para você se diferenciar, você tem que ser percebido realmente como uma seguradora, né? Um prestador que oferece empatia, porque preço, de novo, pedaço de papel, preço
baixo, é relativamente fácil para o corretor encontrar no mercado, mas uma seguradora, eu acho que ela é muito melhor no papel que ela se propõe a servir, né, a tua comunidade, quando ela não é uma resposta de curtíssimo prazo, né? Uhum. Então, uma seguradora aqui, por exemplo, ela começa o ano aceitando qualquer gama de risco de forma bastante incauta, preços extremamente reduzidos. Em algum momento, essa conta chega. Ela chega para todo mundo, porque essa é uma conta que não depende daquela seguradora. Os riscos são os riscos como eles são. E se você precificar abaixo do necessário, em algum momento você vai ter que tomar medidas corretivas. E medidas corretivas, eu acho que é onde já entra o de serviço. Porque um corretor que começou a trabalhar com aquela seguradora em janeiro, e em janeiro ela aceitava fazer seguro de, sei lá, frigorífico, por exemplo. Transporte de carne, especificamente. Aí ela tem 6, 7 meses de experiência no rim, chega lá em agosto ou setembro, ela fala assim, não aceito mais nada, ou quer cancelar a carteira. Então eu acho que a estabilidade da posicionamento de uma seguradora deveria ser percebido como um tremendo ativo para corretor. Poucos, eu acho que valorizam isso efetivamente. E aí eu acho que é uma das coisas que diferenciam a nossa maneira de trabalhar. Eu até brinco, né? Que, assim, corretor, a gente trabalha com pouquíssimos corretores lá na HDI Global. Eu até brinco, assim, o corretor tem que provar que ele merece trabalhar conosco. É claro que é uma brincadeira, porque merece não significa que trabalhar conosco é algum privilégio. Ele tem que passar por um crivo, onde nós percebamos que eles têm, este corretor, potencial corretor candidato a trabalhar conosco, ele tem o perfil que a gente está buscando, e vice-versa. Então, um alinhamento ali, né, de valores. De valores. E valores nesse momento não é no sentido pecuniário, não. É de valores realmente, assim, relações de longo prazo, sabe, assim, de parceria, que é um termo já tão desgastado nesse nosso mercado. E eu acho assim, hoje ficou muito essa coisa de briga por custo. E o custo, né, se você pensar, a indústria de seguros, pensando em transportes, a gente deve ter perto de umas 3 dezenas de seguradoras que operam. E tem gente que está chegando aí, que eu tô sabendo. E aí sempre vem aquela coisa, puxa vida, é um mercado que ele não cresce em si, porque você não está falando um país que está explodindo, de crescendo, está tudo maravilhoso e tal. Então, no geral, os negócios, eles são mais ou menos os mesmos, sempre tem um pouco de crescimento da economia, etc. Mas vai ter mais gente brigando pelo mesmo mercado. Qual é a maneira mais comum como todo mundo briga pelo mesmo mercado? Pela forma, exatamente. Preço, porque isso é a forma fácil, né, e rápida de conseguir. Ela é difícil no médio e longo prazo, fácil no curtíssimo prazo. É isso. E até pegando, né, então, esses comentários que você fez, né, da questão de hoje é mais difícil investir em informação, etc. Eu tô no mercado, acho que há uns 17 anos, mais ou menos. Eu entrei logo depois da abertura do mercado, acho que você é mais ou menos isso também, né, Japa? Uma coisa que eu percebi, né, do meu começo por agora, né, eu consigo ver 2 gerações bem distintas, né, 2 momentos bem distintos do mercado. Lá atrás, as discussões eram muito mais técnicas, às vezes até de criação de cobertura, de você entender que aquilo não tem cobertura e etc e tal, e até entender a operação como um todo, enfim. Hoje eu vejo muito essa questão de preço, né, então, a gente tinha muita fonte de informação interna, assim, de pessoas, que eu tô dizendo, né? Livros, estudo, não era tanto o forte, mas a gente tinha quem consultar. Poxa, pra gente, a Marcinha, por exemplo, foi uma referência de consulta, etc. Até né? hoje, né? Como é que você tá vendo essa troca de geração? E aí eu até coloco um pouco minha opinião. Eu tô vendo hoje um momento muito mais comercial que técnico. Você enxerga por aí também? Eu enxergo, sim. No passado, né, eu acho, a gente tinha, eu até estava tentando, eu procurei na internet esses dias atrás, existia a editora Manual Técnico de Seguros, que eram as tarifonas, né, verde e tal. Era Roncarate. Era Roncarate. Era Roncarate, Era eles que faziam os como que chamava? Os manuais. Manuais técnicos. Isso.
E tinha... As tarifas, né? Acho que tinha bastante coisa, assim, já como insumo ali. Até lembro que quando eu comecei na Interamericana, tinha uma questão lá que me trouxeram, não na minha entrevista de contratação propriamente, mas foi logo que eu já tinha entrado lá, eu lembro que tinha uma cláusula lá que era country damage, né? Ou seja, os prejuízos ocorridos ainda no país de origem, né? Num seguro de importação. Então, eu acho que esse acervo, inclusive, né? Eu acho que era um facilitador para essas questões de capacitação. Existia um fórceps, por outro lado, porque preço, né? A gente estava todos sujeitos a uma tarifa padrão de um mercado monopolista, mas existia, não sei se vocês pegaram essa fase, talvez não, das chamadas tarifações especiais. O que era uma tarifação especial? Isso era uma forma de tratamento de preço que se dava para seguros de embarcador, seja internacional ou nacional. Com base na experiência do segurado, você tinha o direito de pegar aquela tarifa do IBE e conceder descontos progressivos ou dar uma determinada taxa única. E essa tarifação especial, ela rezava que você precisava de ter a experiência de 5 anos, 5 anos era o limite, então você muitas vezes precisava depender da seguradora anterior fornecer a experiência, e esse rito de tarifação especial, você submetia a análise de um colegiado, que eu não vou lembrar agora, não sei se era uma comissão, isso me foge agora a memória, mas, enfim, existia esse tipo de troca, né? Eu acho que, por outro lado, também, a gente tem um limitador de capacidade, que é o próprio ambiente regulatório que a gente tem. A SUSEP, eu acho que ela exerce uma vigilância muito, muito forte no mercado. Então, eu lembro quando saíram aquelas circulares distinguindo lá o grande risco, pequenos riscos, tudo mais, né, que em teoria seria uma maneira de você tratar com mais justiça os diferentes, porque ser justo é você tratar os diferentes diferentemente. Uhum. Não dá para você tratar a Petrobras como você trata o cara que é o comprador de seguro de automóvel, né? Mas sempre vem, assim, eu acho que um conjunto de regramento muito grande, né? E agora mesmo, né? Tá aí, ó, aquele antigo PL que é tão antigo e finalmente agora está entrando no ar este ano, né? Muita gente aí, eu acho que já perdendo noites de sono, mas eu costumo também dizer, até já usei essa expressão para gente que esteve comigo lá no escritório, o mercado, assim, o mercado ele sempre foi uma coisa dinâmica, ele nunca está estático, ele está em assim, permanente modificação. Já aconteceram coisas que eram de assustar realmente, e o mundo continua girando. Então, daqui 10 anos, vai ter se passado uma década, e tudo isso que hoje parece, pô, vai ser impossível, como é que eu vou aceitar risco assim? Ou o ressegurador vai aceitar que a arbitragem seja em tal lugar? O tempo se encarrega de resolver isso, porque no limite, o que a gente tem aqui são duas forças que eu acho assim, que está por trás uma lei que eu acho que é a lei, uma das minhas fala que é a lei da oferta e da procura. Então, se hoje tivesse um conjunto de regras que falasse assim, eu como tomador de seguro, ficou muito ruim, eu vou sair do mercado. Aí eu sai meu concorrente, o outro, até que antes de chegar no último, o penúltimo fala assim, pô, mas se eu sair também, eu vou deixar um cara só. E esse cara, como sendo o único provedor, como dono, vai ser o monopolista desse mercado, vai fazer o que bem entender, dentro do alcance do que determina a lei, é claro, né? E aí, de novo, as coisas se encarregam de novo, se equilibrar com o passar do tempo. Então, eu lembro uma vez um colega de mercado que tinha voltado lá de Londres, né, e falando, Lloyds, o Lloyds é maravilhoso, você vê, a gente traz aqui um monte de inovação. E eu sempre gostei. Eu não tô dizendo que não há importância, tá? Mas eu sempre preferi muito mais apoiar, assim, a minha expectativa, minhas esperanças no tripé, que é o capital humano. Porque você pode ter a inteligência artificial está chegando e tal, ou a criatividade de clausulados.
Eu lembro de uma vez, um episódio, até o Paulo Alves, né? Paulo Alves, ele até entrou na indústria de seguros, trabalhando com a gente lá na Interamericana na época, e ele comentou na postagem que eu Você fiz. foi ocupado, então, né? Não, mas o Paulo, poxa, Um abraço ao Paulo, você é doido. além de ser um cara que, bom, quem não gostar dele, a gente já tem que ficar com os dois pés desconfia, atrás. E a trajetória que ele fez também, pô, eu acho super legal. Isso. Mas ele até comentou na postagem de um produto que a gente lançou, acho que chamava Futuro Import, se eu não me engano, lá para a década de 90. E como é que você fazia isso, né? Você chamava um grupo de corretores com os quais você opera, todo mundo que você gosta, conhece, confia, etc., para um grande coquetel, faz o lançamento e tal. O que acontece? Quase que no dia seguinte, né? O teu produto, né, no clausulado, etc., está na mão do teu concorrente. Porque o corretor que trabalha contigo, ele trabalha com outra seguradora também. E não é que ele está sendo desleal, é porque ele gosta de você, mas ele gosta também da outra seguradora, tem relações lá. Sim. E aí, esse produto que você investiu um tempo para desenvolver, no dia seguinte está na mão da concorrência. E a gente não está falando de um produto aqui que é o Apple, por exemplo, o iPhone. Você fala, pô, para eu copiar um iPhone, eu vou ter que investir muito tempo para conseguir desenvolver. Um clausulado, ali você fala, poxa, É só digitar. Incorporo, e normalmente você incorpora fazendo uma gracinha, né? Porque você fala, eu tiro a franquia, eu diminuo aqui e tal, e aí você fala, lancei alguma coisa melhor. Então eu acho que onde eu gosto muito de apoiar é, de novo, no capital humano, porque o que não se copia são pessoas. Uhum. Algumas eu diria, graças a Deus, quem sabe seja o meu caso até, mas... Se você conseguiu construir uma relação com uma pessoa assim tão forte, e não é de privilégio, porque a gente, até por profissionalismo, a gente tem que tratar todo mundo com isonomia, com igualdade e tal. De novo, tratar a igualdade, os iguais, né? Uhum. Mas quando você, como corretor, enxerga uma seguradora que na hora da tua necessidade ele não te vira as costas, e aquele corretor reconhecendo isso, porque muitas vezes o segurador não vira as costas para vários corretores, alguns falando, não fez mais que obrigação e não tem reciprocidade. Quando há a tal da reciprocidade, é onde eu acho que a relação prevalece, né, e persiste, e é como deveria ser. Bom. E ô Neto, e nesses casos onde há essa reciprocidade, a seguradora ela deve investir também muito não só na parte técnica, mas na área comercial também, né? Hoje, na sua visão, é importante você ter uma distinção entre uma equipe comercial e técnica, ou funciona as duas juntas também, como tem algumas companhias que operam? Então, eu acho que isso depende muito de qual é o produto que a gente está falando, porque se você tiver um produto que ele é um produto pré-concebido, e você precifica ele, ou você consegue cotar até por internet, por exemplo, e está cheio de produtos que se faz isso, aí eu acho que você tem muito mais lógica você pensar na pessoa de área comercial, porque aí a pessoa tem que ser um grande fomentador. Quando você tem alguma coisa que é muito mais tailor-made, que você tem que olhar, peraí, é como o alfaiate, né? Eu não posso simplesmente ter uma camisa e achar que ela cai perfeitamente em você. Aí eu tenho que ir lá entender exatamente a tua necessidade. Aí a gangorra assim, do comercial diminui, entrando a importância da pessoa técnica. Essa é uma discussão que a gente tem, assim, acho que eterna, não existe certo e errado, existe pontos de vista, alguns produtos é mais lógico do que outros, mas eu gosto de pensar muito assim, bom, deixa eu inverter, deixa eu sentar do outro lado da mesa. Se eu fosse um corretor, e um corretor comprador de seguro de transportes, tem alguma coisa que já está meio commodity nesse mercado, então eu sei que tem gente aí que deve ter até caneta, né, uma autonomia de bind para fechar seguro e tal, mas de forma geral, pelo menos pelo regramento lógico, eu diria assim, é o corretor entender bem a necessidade, o perfil do risco do cliente, trazer para a seguradora para que a seguradora tente construir da melhor maneira essa solução. Se eu fosse o corretor, eu acho que uma das variáveis que seria muito importante não é só a capacidade da pessoa entender o que está fazendo, ela também é tempo, porque tempo hoje em dia é uma das coisas assim que eu acho que todo mundo
grita muito, né? Com justiça. Então, se você tem um negócio, imagina, sei lá, um negócio complexo como property, né? Você manda para alguém da área comercial, aí a área técnica da seguradora faz lá uma determinada precificação, é levada para o cliente. Se o cliente, pera assim, não, eu quero fazer qualquer tipo de adaptação aqui, muito pouco provável que a pessoa da área comercial tenha autonomia para falar, não, tudo bem, eu aceito isso ou aquilo, porque, no geral, a capacidade e até a autonomia para tomar decisão vai estar na área técnica. Então, voltando para o segmento de transporte, né, que é o principal mote aqui da nossa conversa, eu diria assim, o corretor gosta de falar com o subscritor. Então, o subscritor ele acaba sendo um blend de técnico versus comercial. No passado, acho que era mais técnico do que comercial. Hoje em dia, é um grande comercial com conhecimento técnico e com autonomia. Mas quando é ele que está falando, a mesma pessoa que tem a autonomia para falar não, porque não é uma resposta possível, necessária e às vezes é certa nesse mercado. Eu acho que falar não, se você tiver o corretor parceiro, que é o realmente parceiro, e você fundamentar esse não, eu acho que não tem problema. É aquela velha história de, pô, mais vale um não rápido que um sim demorado, né? Então eu acho que às vezes a área comercial ela vira um cotovelo que só adiciona tempo sem agregar muita coisa. Acho que uma coisa importante, talvez uma função importante da área comercial é às vezes fazer o contraponto, né? Porque quando você tem um subscritor muito carregado com as funções comerciais, qualquer reclamação vem no subscritor também, ele deixa de cotar, deixa de fazer o trabalho dele para atender, sei lá, uma reclamação operacional ou de sinistro e tal. Ter um canalizador para você também é importante dessas demandas que chegam do dia a dia, ô Neto? É como que a gente fez desde o começo e faz ainda hoje na Globo. A gente tem dentro da estrutura de transportes a área técnica comercial e a área operacional. Elas todas estão sob a gestão da mesma pessoa. Hoje o head do transportes é o Ricardo Hernandes, mas os dois blocos estão vinculados a ele. E são duas coisas em que são bem distintas, mas andam assim muito de mãos dadas, porque tudo que um corretor não quer também é assim, pô, legal, você me deu uma proposta muito boa, competitiva, ganhei, mas depois é uma desgraça, né? Fechou o primeiro mês lá, você me demora 3 meses para fazer faturamento, quando faz manda errado e tal, porque todo mundo quer dinheiro no menor espaço de tempo possível. Então você ter os dois blocos vinculados a uma mesma gestão, para mim, sempre foi algo que fez muito sentido e funcionou muito bem. E o técnico comercial, a gente acha assim, até para que você atenda bem o corretor, você precisa entendê-lo bem. Então, de novo, eu uso uma expressão assim, que nós não somos como o McDonald's. O McDonald's é um restaurante, uma rede de lanchonete que, se entrar o João, o José, a Maria ou a Joana, vai entrar, vai pedir o que quiser, pagou, comeu, foi embora e pronto. Na seguradora não é assim. A gente, depois que vende uma pólice, não acabou a nossa relação. É onde ela nasce até, principalmente. Então, eu acho que quanto mais a pessoa que atende o corretor conhece ele em profundidade, é melhor que as relações ali fluam muito bem. Porque você fala assim, eu sou muito bom, eu cuido de 200 corretores, conheço todos eles à perfeição, é muito pouco provável. Então, as demandas, no geral, como funcionam lá. Se for de caráter operacional, vai para a área operacional e, no geral, funcionam bem. Mas o nosso técnico de transportes, ele acaba sendo o embaixador do corretor, eu costumo dizer. Então, se o corretor ele tiver qualquer mal-estar em relação à seguradora, ele pode usar esse técnico como sendo a porta de entrada para fazer qualquer demanda, mesmo que seja na área de sinistro, que é uma área completamente apartada, que inclusive eu diria que teria algum conflito, né, se você tivesse a mesma gestão, mas ele é como se fosse um advogado de defesa. Então, se o corretor traz um ponto, quantas vezes eu não fui demandado por um corretor de um sinistro que foi negado, e aí vários foram os casos que foram negados e foram corretamente negados, e você tenta adicionar argumentos para que o corretor entenda a motivação da negativa. Ninguém nega sinistro por prazer, né? Exato. Agora,
às vezes o corretor tem um ponto de vista que é bastante válido e às vezes você traz isso de volta para a área de sinistro e você consegue persuadir as pessoas a verem de outra forma e leva, né, uma mudança. Então esse nosso técnico, ele é como se fosse um embaixador daquela corretora dentro da seguradora. Onde que ainda não entrou aqui a pessoa do chamado comercial puro? E onde eu acho que isso faz bastante sentido? Quando eu penso na nossa área de transportes, ela é uma área especializada para fazer seguro de transporte, dar soluções em transportes. Mas quando ele está num corretor e aí o corretor fala assim, pô, mas eu tenho um problema aqui com seguro de frota ou de vida, de saúde, sei lá, de qualquer outro produto, aí esse cara já não entende absolutamente nada. E mais que isso, né, a pessoa da área comercial, quando você tem uma pessoa da área comercial e ela cuida do corretor X, naquele corretor X, ela não está olhando o seguro de transporte, ela está olhando qualquer negócio que a sua seguradora busque, né? Seja qualquer ramo que for. E aí fazer essa venda casada, esse cross-sell, eu acho que é algo que é mais difícil quando você opera monolinha, como eu estava falando agora. O cara que é do property, vai lá na corretora A, vendeu a pólice dele de property, no dia seguinte ele vai na corretora B tentando vender uma segunda pólice de property. O cara do Marine, às vezes vai lá naquele corretor que o cara do property visitou no dia anterior e não se extrai da melhor maneira essa venda casada e tal, porque cada um está olhando um bloco ali. Se você tem o comercial, em teoria ele está sobrevivendo os dois. Para ele é indiferente. Se você fechou uma pólice de 10 milhões, se ela for de property, RC, GNO, transporte, é indiferente, são 10 milhões. Né? Uhum. Então é um blend, né, de uma coisa com a outra. Os prós e contras, né, nesse cenário aí. Deixa eu te perguntar uma coisa, você comentou da comoditização do mercado de seguro de transportes e tal. Hoje, já há algum tempo, né, você é responsável técnico por diversas linhas lá na HDI. E uma coisa que aí é percepção minha, tá? Conversando com tanta gente de mercados diferentes aqui, você assiste o exemplo da Carol lá, veterinária, especialista de seguro de animais, sabia tudo do animal, sabe? E entre outras pessoas que a gente trouxe aqui. Se você pudesse traçar um paralelo entre as linhas, você vê uma diferenciação nesse sentido? Como é que você diria a respeito disso? Hoje, desde 2020, né, eu peguei o property engenharia, mas engenharia dentro do ramo, da forma como a gente atuava, né, até o final agora de 2024, a gente até praticamente está descontinuando, porque entendemos que as condições de mercado, o que há de negócios versus o que tem de briga de seguradoras, não está trazendo oportunidade. As duas grandes linhas que seria fácil fazer comparação hoje é o property com o transporte. E são duas coisas bem diferentes. Uhum. O property lá da HDI Global, eu diria assim que é uma linha de extremo bom desempenho. Ela não é líder de mercado e a gente acho que nunca teve obsessão para ser líder. A liderança, ela não é maléfica enquanto algo que aconteça naturalmente como fruto do seu trabalho bem feito, mas não é uma obsessão. A gente, como qualquer seguradora, quer todo ano crescer, mas o crescimento nunca em detrimento de rentabilidade. E a trajetória da HDI Global como um todo sempre foi uma trajetória super positiva, mas o property em particular, eu acho que ele se destaca ainda, não só pela volumetria do prêmio, quase que 50% do volume da seguradora é negócios de property, e agora eu tenho que fazer uma explicação rápida, assim, property local, porque se alguém for olhar números da SUSEP, vai ver, pô, esse cara está falando bobagem, não sabe do que está acontecendo na HDI Global. É que dentro da seguradora, a gente tem duas grandes metades que a gente chama de riscos locais e programas mundiais. Programa mundial, porque concepção, né, para aqueles que nos assistem agora e não conhecem, é um risco que, no geral, está sendo tratado fora do Brasil, né? No nosso caso aqui, mais comumente lá na Alemanha. Então, a nossa matriz, falando com uma grande indústria, algum grande cliente também que trabalha em várias regiões do planeta, ele quer desenhar um programa que
mais ou menos ele consiga administrar da melhor forma possível, entenda qual é o risco, como está colocado, tenta maximizar preço. Então, esse programa mundial, ele nasce, né, no exterior, e a gente trabalha aqui como um escritório de serviço, basicamente emitindo apólice, coletando prêmio, pagando sinistro, mas o risco efetivamente não está aqui. O risco está tomado por uma segura, no nosso exemplo aqui, lá na Alemanha, principalmente. Então, quando eu falo do property, sendo quase 50% da HD Global, eu estou falando do property, riscos locais, propriamente. Boa. Ô, Netão, e agora vamos encaminhando aí pros finalmentes. Como é que você traçaria, assim, a tua carreira, né? Primeiro, óbvio, você teve muito sucesso, né? Enfim, o que você diria para as pessoas que têm a ambição de chegar no cargo de gestão, de seguradora e tal? E segundo, como é que você, olhando para trás, foi feliz, gostou de trabalhar nesse mercado de seguro, enfim? Agora, pô, 46 anos, estou falando agora. Se eu dissesse assim que eu não gosto, eu ia estar jogando contra. Né? Eu falei, porra, você não conseguiu se colocar em nenhum outro lugar. Não, de novo, como eu falei no início, não era uma concepção, quando eu crescer eu quero ser o executivo de uma seguradora. Mas depois que você entra na indústria de seguros, é difícil você sair, porque é uma atividade assim que ela é bastante desafiadora, ela traz um monte de coisa legal, relações, muito gostosa. E teve gente, claro, que foi muito importante na minha trajetória de vida, né? Eu costumo dizer assim, uma pessoa para se dar bem na vida, ela tem que ter, no geral, 3 coisas, não são apenas 3, mas eu resumo em 3, né? Primeiro, assim, ela tem que ter capacitação, capacidade mesmo. As pessoas não são iguais, todo mundo não nasce igual. Então, uma pessoa que tiver um grau de capacitação diferenciado, ela tem melhores perspectivas. Outro pilar que eu diria, assim, é esforço, porque a pessoa muito capacitada, mas vagabunda, também não irá tão longe quanto capacitado e esforçado. Então, é trabalhar demais mesmo, né? E há um outro elemento que eu coloco aqui, que não é útil, mas que é o elemento de sorte. É você estar no lugar certo, na hora certa, que às vezes simplesmente não acontece. Eu acho que todo mundo na indústria de seguros deve conhecer alguém que é extremamente brilhante, que a pessoa fala assim, caramba, como é que esse cara não virou presidente de não sei o quê? E a pessoa eventualmente está até desempregada. Todo mundo deve ter algum nome que passa na cabeça. Assim como acontece ao contrário também. A gente fala assim, como é que esse idiota chegou nessa posição aí também? É verdade. Então, tem um pouco de tudo, né? É verdade. E Netão, ai, cara. O que vem pra frente aí, Netão? O que te moveu agora a falar, não, agora eu vou dar um tempo do mercado de seguro e tal, vou sair? Então, eu acho que, primeiro, assim, muito tempo, né? Fazendo a mesma coisa, porque... Vamos imaginar, a gente acabou de encerrar um exercício fiscal, nosso lá foi um espetáculo e tal. Aí, é claro, né, 2025, ele não começa em 1º de janeiro. Dentro de uma ótica de empresários, né, você já planeja 2025 lá atrás. Então, a gente já tinha meio que um budget para 2025. E aí, uma vez que começa o ano agora, você fala assim, bom, o budget de 2025, ele é fatiado em 12 operações, que são os meses. Então, eu vou ter o fechamento do primeiro mês, e aí eu bati a meta, eu não bati a meta. E aí, quando eu falo bater a meta, é tanto no top line como no bottom line. E aí, você não bate a meta, assim, do nada. Bater meta significa você ter muito sucesso na retenção de cliente, você conseguir fazer ajuste de taxa, e não é ajuste de taxa quando a conta está com 300% de sinistralidade, é você, às vezes, aumentar o custo, mesmo com uma pólice que não teve sinistro algum. Isso é um tremendo desafio, não tem nada de trivial nisso, mas é algo que a gente busca, né? Quando você tem as razões para tanto. Aí você ganha a conta, aí você celebra, e aí passou pro mês de janeiro, você comemora e tal, mas aí passa de fevereiro, de março, de abril, é uma coisa assim, que acaba ficando assim muito repetitiva, e eu, como eu falei, eu já estou fazendo isso há 46 anos, falei, cara, acho que já está na hora de parar. Claro que trabalhar também é algo que está vinculado com situação financeira. A gente acabou de passar aí essa virada de ano, eu estou cheio de colegas aí que todo mundo assim correu para apostar na tal da Mega Sena da virada, e se você perguntar para a pessoa assim, se você tivesse ganho na Mega da virada, você estava aqui hoje trabalhando?
eu acho que 99,9% das pessoas falaram não. Não quer dizer assim que eu não vou trabalhar mais, mas eu não vou estar mais trabalhando aqui, fazendo o que eu faço. Então, nesse período que eu estou trabalhando, eu tive uma trajetória assim, super bem sucedida. Não fui CEO, e teve gente que me perguntou, pô, Neto, mas você vai se retirar da indústria de seguros sem ser CEO? E, pô, eu não tinha nenhum tipo de obstinação com essa ideia. Dentro da HDI Global mesmo, essas empresas multinacionais têm muito essa coisa de o head da operação já indicar quem que é o potencial sucessor, e o meu nome já era dado há muito tempo. O Guilhermo, hipoteticamente, podia ter se aposentado há 2 anos atrás, e aí talvez eu me efetivasse na posição, mas isso nunca foi uma obstinação. Eu gosto, quando eu falei no começo que eu sou um cara competitivo, e isso é uma das coisas que eu acho que me fez sempre gostar muito dessa indústria, trabalhando como eu trabalho. Porque quando você vai iniciar um exercício fiscal, você tem o seu desafio. E aí, quando você ultrapassa os seus desafios, você não precisa nem de ninguém vir te afagar. Eu lembro quando a gente começou trabalhando lá na Globo, porque eu vinha de uma seguradora suíça e antes tinha trabalhado em uma americana. Ele falou, pô, você vai tentar aprender alemão? Eu falei, de jeito nenhum. Porque para mim a língua que flui bem com matriz é a língua dos números. Enquanto você estiver entregando o número que eles querem ou excedendo, a conversa sempre fica muito fácil, né? Então, é isso. E o que você enxerga para frente do mercado de seguro, o Neto? Tem por vir. Que recado também você dá pra nova geração aí, ou pra quem tá ficando? Tipo, boa sorte, né? Se virem. Cara, eu tive outro dia numa conferência de uma corretora que nos chamou lá como um principal parceiro deles e fizeram uma pergunta meio que semelhante. E uma das coisas que eu falaria é assim, é a gente realmente saber se entender. Porque se você se enxerga e digamos que você se enxerga e você seja um triângulo e alguém quiser te encaixar em um quadrado ou em um círculo, isso não vai casar bem. Estou dizendo assim, você tem que ser fiel à sua natureza, seus valores, porque quando você está em um lugar que você pode ser plenamente o que você é na sua essência, isso funciona bem. Então, se você está num lugar cujo, sei lá, regramento, a forma de atuação, etc., não converge com o seu, eu diria assim, procura um lugar diferente, porque provavelmente você não vai se dar bem num lugar cujos valores divergem dos seus valores pessoais, né? Da indústria, é muito difícil dizer, viu, Rafa? Porque tem essas coisas agora e tem muita coisa assim, a tecnologia está mudando muito, né? Eu estava vendo aí esses últimos dias essa coisa de inteligência artificial, teve essa coisa do Pix, né? Que teve toda essa repercussão, um vídeo que veio hipoteticamente do Haddad, que não era Haddad, era inteligência artificial. E você fala, pô, onde é que isso vai acabar, né? Porque quando você volta no tempo, você fala assim, isso daqui nunca vai acontecer. Até que alguém lá passa o tempo, né? Aquela tal da frase, não sabendo que era impossível, foi lá e fez. E eu tenho, assim, certa insegurança do como isso vai avançar na indústria de seguro de forma geral. Eu acho que vai ter que ser assim, vivendo um dia após o outro. E talvez aquela tese, né, que eu acredito bastante nela, assim, que não é necessariamente o mais forte ou mais inteligente, mas é o que melhor se adapta, que sobrevive, né? Então, acho que se adaptar, estar aberto, estar sempre muito antenado, sempre arregaçar muito a manga, porque preguiça nunca foi sinônimo de boa perspectiva para você se dar bem na vida. Neto, e você acha que, na sua opinião, o subscritor em si ainda é um cargo ainda que vai se perpetuar aí por um bom período de tempo, com todas essas tecnologias? Qual que é a sua visão sobre isso? O que eu vou falar aqui, eu acho que é mais por torcida até, do que por uma análise e tal. Porque eu gosto de me colocar na posição contrária. Eu sou um comprador de seguro, porque todo mundo tem alguma necessidade de comprar seguro. Sim. E eu não gosto de conversar com máquina. Aliás, todas as vezes que eu tenho que ir em algum lugar, que eu ligo e não falo com uma pessoa, cai na tal da URA, ou hoje em dia no WhatsApp, aperta tal, isso me dá um pouco de aflição. Talvez isso seja explicado assim, porque eu sou de uma outra geração, etc. Talvez a geração nova aí
se adapte muito facilmente com isso, mas não é o meu caso. Então, eu acho que o subscritor vai estar aí, porque risco vai existir o resto da vida, né? Sim. E o capital humano, eu já citei aqui como sendo, eu acho assim, o principal fator, eu acho que fez com que me fosse interessante ficar dentro dessa indústria, né? Se eu tivesse ido trabalhar num lugar que, sei lá, que fabrica, sei lá, essa caneca aqui, por exemplo, essa caneca, né? A pouca diferença, assim, pouca importância do capital humano quando você fala, provavelmente, de um produto relativamente commodity. O nosso negócio, eu acho que sempre vai trazer o grau de complexidade, porque vão existir riscos no futuro, como que a gente não passou por isso ainda. Então, eu acho que é uma atividade para a eternidade. Oh, que ótimo. Boa. Boa. Netão, parabéns pela sua carreira, assim, parabéns por tudo que você construiu e sucesso e felicidade pelo que vem pela frente, seja pescar, seja fazer o que você quiser, Netão, que você tenha bastante sucesso aí. Muito obrigado, Rafa. Obrigado, viu, Rodrigo? Não, a gente que agradece, Neto. Eu também desejo a mesma coisa. Queria também agradecer aqui a participação e você dividir a sua experiência, seus pensamentos com a gente, com o pessoal que acompanha a gente. E recado aqui final, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com seus amigos, clicar no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, a família, o pessoal do mercado. Vocês verem como que o Neto é um cara sensacional. Boa, é isso. Beleza? Pessoal, sempre lembrando, o Insurecast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que já trabalhamos. É isso aí. Fechou? Valeu, gente. Valeu, pessoal. Obrigado, Netão. Obrigado. Abraço.